E nós já estamos, hein? Quer ver? Vamos. Lucília e Silvio, estão ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo? Sim, então nós vamos Então tá, então vamos. começar. Bem-vindos sejam, né, todos os irmãos que estão agora, nesse instante, nos assistindo. Temos aqui hoje a participação dos nossos irmãos Lucília e o Silvio, né, que eles sempre nos brindaram lá com a sua presença na Casa de Jesus e Maria, porém, hoje eles estão nos brindando aqui também com essa live, né? Boa noite, Maurício. Então, eles vão falar, né, sobre que queres, não é isso? Não é isso? Exatamente. Queres. Isso aí é muito importante, essa não é uma pergunta simples, não. Quem fez essa pergunta foi o nosso grande mestre, Jesus, né? E, então, nós vamos começar. Primeiro, eu vou ler aqui uma página, uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Boa Ideia, né, do Pastorino Espírito, através do médium Ariston Santana Teles. E é o capítulo 41, cujo título é Dia Seguinte. E diz assim: Amanhã, quando eu despertar, vou abrir as janelas da alma. Vou deixar definitivamente o quarto escuro do pessimismo e vou sair pelos verdes campos da renovação e da paz. Estou convencido de que o mau humor é enfermidade voluntária. Tenho necessidade de saúde e alegria para trabalhar mais e melhor. Conto com o amparo do alto. Amanhã tudo será melhor. Quando eu despertar do repouso noturno, vou abrir as janelas da alma e contemplar os horizontes luminosos da vida. Amanhã tudo será melhor. Bem, agora eu convido para que juntos façamos uma prece rogando bênçãos para esta nossa reunião. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos mais uma vez reunidos para dar início a uma live do Grupo Espírita Jesus e Maria. E para tanto rogamos, querido mestre, a tua bênção para todos nós, encarnados e desencarnados, que dela participamos. Muito obrigado, mestre, por esta oportunidade. Rogamos a tua bênção para toda a espiritualidade amiga, a fim de que eles assistam aos nossos irmãos Lucília e o Silvio, para que a sua palavra seja de fácil entendimento para todos nós. E assim, com a tua bênção e permissão, damos por iniciada a reunião doutrinária virtual desta noite. Que a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. E assim, agora, nós vamos passar a palavra aos nossos irmãos para que eles passem para nós a sua mensagem. Boa palestra para vocês. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. E queremos agradecer, né, o convite para participar dessa live e dando boas-vindas a quem está chegando. Já vi que a nossa amiga Maria Helena, Celina, Débora estão aí, o Maurício. Muito obrigado pela atenção. E
e agradecidos que estamos por essa oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre o querer. Nós trouxemos esse tema, escolhemos esse tema, por considerá-lo muito importante, né, nos dias atuais. Uma vez, né, nessa condição pandêmica em que vivemos, nós observamos, em especial nas mídias sociais, uma imensa quantidade de pedidos à espiritualidade, né? Então, nós esperamos que com essa live a gente possa contribuir para uma reflexão, né, sobre os nossos quereres, sem ter a pretensão de esgotar o assunto. Então, sejam bem-vindos e vamos dar início à nossa conversa. Bem, boa noite, prazer de vê-los. Atualmente não podemos nos encontrar, né? Mas é uma forma também de estarmos juntos, de nos encontrarmos. Que bom que isso é possível, graças a essa tecnologia. Bem, e aí, se o assunto que nós estamos trazendo é esse, o que queres, nós perguntamos, se nesse momento Jesus aparecesse para você e perguntasse, que queres? Será que nós íamos ter uma pergunta, uma resposta pronta para ele? Às vezes, quando alguém pergunta a gente o que a gente quer, nós estamos mais prontos para falar do que a gente não quer do que o que a gente exatamente quer. Às vezes a gente fica nas reclamações, nas justificativas, né, nos medos, e nós mesmos não sabemos, nas culpas, botando culpa no outro, se justificando, e nós mesmos não sabemos dizer o que queremos. Então, é desse assunto que nós estamos querendo trazer nesse momento, com essa live. Nós escolhemos 2 passagens, né, do Novo Testamento para auxiliar nossa reflexão. A primeira passagem que nós vamos falar, ela é encontrada nos evangelhos, tanto do Lucas, como do Mateus e o do Marcos. Nós vamos destacar hoje o evangelho do Marcos, que está no capítulo 10, versículos 46 a 52, que fala da cura do cego Bartimeu. Então, vocês vão me dar licença que eu vou ler aqui na íntegra essa passagem que está no Novo Testamento. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que quer que te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero a vista, respondeu ele. E Jesus então disse: vá, você está curado, porque a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa é a passagem. Agora, são muitas as reflexões, né, Silvio, que a gente tem nessa passagem tão pequena, mas tão profunda. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é quando
nós vemos que a história é do cego Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu significa Bar, filho de Timeu. Então, esse rapaz nem nome tinha. Ele era aquele cego que estava lá, que tinha essa vida já difícil e nem tinha a sua identificação. Ele era apenas um invisível. E a gente sabe como que o nome da gente é um som tão doce na nossa vida. Quando a gente vai numa loja ou vai fazer alguma compra, uma das técnicas de venda é o vendedor falar o nome da gente, né? E repete, e repete, e repete. E cada vez que repete o nome da gente, a gente se sente tão íntimo, tão querido, tão importante, que às vezes a gente até compra o que nem estava pensando em comprar. Pois é, o Bartimeu nem nome tinha. Ele era um invisível. E a gente está numa época que dá para a gente pensar bastante nessa coisa do invisível. É uma coisa invisível que está fazendo a nossa vida mudar. Esse vírus invisível está tomando a nossa vida. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que têm vidas invisíveis? Aquele homem que vai lá na praia pegar aquelas latinhas de bebida que sobram, né, que depois que a gente bebe, joga para lá, é um invisível. Aquele homem que pega aqueles pedaços de papelão das lojas, também é um invisível. Aquele garoto que fica lá nos sinais de trânsito, vendendo balas, também é invisível. E hoje em dia, eles todos estão mais invisíveis ainda, porque devido a essa quarentena, de estarmos trancados em casa, a gente não tem essa oportunidade de usar a nossa generosidade, de comprar, de ajudar, de auxiliar essas pessoas. Mas podemos fazer, né? Podemos fazer com que o invisível se torne mais visível. Que a partir de hoje, nós também queremos, seja um novo querer nosso, fazer com que ninguém seja invisível. Que todos possam ter a sua identidade, a sua visibilidade, o seu lugar. Isso também é uma coisa que nós estamos sendo chamados com esse novo tempo que estamos vivendo. A gente percebe na narrativa que Marcos trouxe para a gente, que o Bartimeu, ele não desanimou diante da tentativa de impedi-lo de chegar a Jesus, né? Viu que, e isso é comum na nossa vida, quando a gente toma uma decisão, quer fazer alguma coisa, sempre tem os do contra, aqueles que falam, não adianta, isso não vai dar certo, é muito difícil, e o Bartimeu teve esses empecilhos, né? Não queriam deixar ele se aproximar de Jesus, mas ele continuou gritando para Jesus, aclamando e pedindo ajuda. Por quê? Porque ele adotou uma postura de quem sabia o que queria. Ele demonstrou ali o que eles sabiam o que ele queria, né? É uma postura que, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, nos incentiva a lutar contra as dificuldades que surgem, principalmente quando nós dispomos a curar as nossas mazelas da alma. Né? Vão dizer, muitos vão nos estranhar a mudança do nosso comportamento e tentar desvalorizar o que a gente está fazendo, o nosso querer, né? Mas Bartimeu teve essa postura decisiva, proativa. Eu quero, ele sabia o que queria e ele não se alterou, não ficou com medo, não desanimou diante dos empecilhos que foram colocados para ele. Eu achei muito interessante essa decisão, né, do Bartimeu. Ele saiu da decisão e foi para a ação.
E é uma coisa que é muito comum a gente ver, porque às vezes a gente pensa, puxa, estou pensando, estou tendo uma ideia, estou tendo um jeito, gostaria de, eu queria, mas na verdade, às vezes, as próprias pessoas que nos cercam nos desanimam. Que é isso, cara? Está maluco? Tempo desse, tentar isso, cuidado. Então, muitas vezes, a nossa proatividade acaba sendo blindada pela forma como as pessoas externas a nós, os nossos, as pessoas que convivem conosco, acabam mexendo na nossa vida e nos deixando apáticos, sem coragem de seguir. Agora, a gente repara nessa história do Bartimeu, me lembrou aquela história do garoto, na época de São João, estava um pau de sebo. Época de São João, saudade, né? A gente vê esse friozinho, saudade. Mas então, na história, era uma festa de São João que ia ter um pau de sebo, e lá em cima tinha uma nota de R$100. Nossa, toda a garotada queria achar aquela nota de R$100. Subir naquele pau de sebo, mas como a gente sabe, o pau de sebo é escorregadio. E todo mundo se juntou em volta do pau de sebo e ficava, não vai conseguir, vai, não vai. E a maioria gritando que os meninos não iam conseguir. E os meninos tentavam, mas na metade do caminho já voltavam. Até que um garoto pequeno começou a subir o pau de sebo. E todo mundo, não vai conseguir, volta, vai escorregar. E a gritaria era mais para ele não conseguir do que para ele conseguir. E aí, o que acontece? Ele vai subindo, e chega lá. Pega a nota de R$100 e desce todo feliz. E as pessoas aplaudiam, mas ele indiferente, tão indiferente aos aplausos, quanto ele estava indiferente à gritaria que dizia que ele não ia chegar. E aí as pessoas ficaram curiosas e se aproximaram dele, querendo saber o que estava acontecendo dele ser tão impassível diante da ação dele. E aí descobriram, ele era surdo. Por ele ser surdo, ele não ouviu o clamor daquela multidão que impedia a decisão e a ação dele. Então, com Bartimeu, não aconteceu isso. Ele foi em frente. E além de ir em frente, ele arrancou a capa que ele usava e foi ao encontro de Jesus. A capa tem um simbolismo muito grande, porque naquela época os pedintes usavam uma capa que identificavam a sua pobreza, a sua indigência. Essa capa fazia com que as pessoas ficassem, as pessoas sabiam que aquele era uma pessoa que precisava de esmola. O Bartimeu tirou a capa, arrancou, deixou cair e foi em direção de Jesus. Repare que quando ele deixou a capa cair, o que aconteceu? Certamente, um outro mendigo já correu e já pegou, mas ele não se importou, porque ele sabia o que ele queria. O querer dele era verdadeiro, era real, e ele estava indo a caminho dessa sua vitória. E ele, então, chega a Jesus. Mas não é para pedir esmola. Ele queria mudar de vida. Ele queria ver. Ele queria outro destino para ele. Ele queria uma mudança de vida. E ele estava se responsabilizando para essa mudança, que ele sabia que ia ser difícil, porque não ia mais poder ficar pedindo esmola mais. Ele ia ter que tomar uma nova iniciativa na sua vida. Mas ele foi com coragem.
Bartimeu teve essa coragem. Agora, é interessante também, uma outra lição que nós devemos tirar dessa passagem é que Jesus, antes de promover a cura da cegueira de Bartimeu, ele oportuniza ao Bartimeu de se manifestar, perguntando, né, que queres que te faça? Olha, Jesus trabalha de acordo com as leis divinas, e ele promoveu ali o livre-arbítrio. A gente tinha de pensar, poxa, mas o cara é cego, né? A gente sabe que Jesus cura, ele ainda vai perguntar que queres que te faça? Para nós parece óbvio que seria, né? Cura minha cegueira. Mas não é assim, gente. Quantos que nós conhecemos que preferem ficar na vitimação, né? Ele poderia pedir, e outros que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, poderia pedir que desse a ele uma casa melhor, ou que ele não precisasse pedir esmola, que o governo sustentasse ele, né? Ele não, ele pediu a condição de ver de novo, que nem a Lucília falou, ele abandonou a capa que dava a ele o direito de esmolar, né? Ele preferiu lutar, ele preferiu encarar a nova vida, né? Aquela condição de cegueira dele, com certeza, reflete as escolhas equivocadas do passado, né? Mas agora ele recebia de Jesus a oportunidade de redirecionar a sua vontade. Então, Jesus fez essa pergunta, né? Que queres que te faça? E ele assumiu uma nova vida, com a decisão que tem que ser sempre nossa, e ele decidiu, eu quero ver novamente. E esse ver novamente, gente, representa muita coisa para o Bartimeu, né? Ele teria que enfrentar a vida, mas a gente, com essa atitude de Jesus de perguntar, nos mostra que nós sempre temos a oportunidade de escolher, e que a decisão tem que ser nossa, né? Jesus promove a cura dele, mas ressalta, olha, foi a tua fé que te salvou. E aí eu fico pensando o seguinte, nós, muitas vezes, pedimos para ver. Mas será que a gente quer realmente ver? Será que nós queremos ver, por exemplo, por que a nossa vida está tão difícil, que nós estamos tendo provas e expiações? Será que nós queremos ver realmente por que aquela pessoa difícil da nossa família está na nossa família? E precisamos ver como fazer diferente? Será que nós realmente queremos ver as nossas deficiências, as nossas dificuldades, para podermos olhar para elas e cuidar delas? Então, será que nós queremos ver o nosso interior, fazer o nosso exame, o nosso autoexame, para poder vermos o que estamos querendo, precisando aprender, por exemplo, com essa epidemia? Bom, então a gente encerra essa primeira passagem, deixando uma reflexão que é profunda para todos nós, né? Para a gente se perguntar, né? Nós já pedimos alguma coisa a Jesus hoje? Nós já nos dirigimos a Ele? Já fizemos algum pedido? E, na realidade, o que queremos que Ele nos faça? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nos nossos quereres, no que a gente quer da nossa vida, se é facilidade ou se é condições para poder encarar a situação de frente com nossas próprias forças. E quando Jesus falou, né, para ele, a tua fé te salvou, na verdade, ele está nos dizendo, confia, porque quem tem fé tem confiança, fia junto. Então, confia, porque é o que vai te salvar, o que vai mudar a sua vida,
é essa sua determinação de continuar fiando com Jesus. Bom, gente, então nós vamos passar para a segunda, que eu falei que nós tínhamos duas passagens, né, do Novo Testamento. Vamos passar para a segunda mensagem, ainda no Evangelho, agora no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no Atos, capítulo 9, que é a conversão de Saulo de Tarso. Vou ler aqui, dá licença. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, apavorado, quem é o Senhor? Perguntou. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, Saulo pergunta: que queres que eu faça? Tem mais coisas aqui, mas Vamos então. Nos interessa essa pergunta de Paulo. Né? Vamos lembrar quem era Saulo, né? Saulo, ele foi o grande perseguidor de Jesus e dos cristãos. Saulo achava que a sua meta de vida era agradar a Deus. E para agradar a Deus, precisava exterminar com todos os cristãos, exterminar com tudo que se falasse em relação a Jesus. E saiu enlouquecido, fazendo com que todos os cristãos se sentissem ameaçados e mortos, e muitos mortos, né? Então, ele era um grande perseguidor. E, de repente, diante de Jesus, da grandeza de Jesus, nessa estrada de Damasco, ele se vê diante da grandeza de Jesus. E aí, naquele momento, ele cai em si. Ele começa a ver o quanto ele estava equivocado, o quanto ele tinha colocado toda a sua vontade, toda a sua força num objetivo errado. E vamos combinar, gente, quando a gente sabe que está errado, a gente geralmente gosta de dizer, não estou errado, não é bem assim, mas quando a gente realmente se dá conta de que estamos em erro, que realmente tudo que nós escolhemos foi feito de uma maneira muito equivocada, fazemos como acontece com o Saulo. A gente simplesmente tem uma ruptura. E aí a capa cai. Assim como a capa do Bartimeu caiu, ele deixou cair para poder ele mudar de forma de ser, o Paulo também deixou a sua capa cair, a sua capa de arrogância, de poder, a sua capa de autoritarismo, ele deixa essa capa cair e vai ao encontro, fala para Jesus, né? O que queres que eu faça? Então, repara que nesse momento, esse grande homem muda absolutamente. Sai de um estado e vai para um outro estado absolutamente diferente do que ele tinha. E quando ele vira para Jesus e fala o que você quer que eu faça, né? E Jesus apenas mostra que ele deve continuar o caminho e encontrar
o grande perseguidor, que era a pessoa que ele estava indo em busca, que era o Ananias. E ele, o perseguidor, precisa ir encontrar o perseguido. E aí a gente fica imaginando imagina esse Ananias, esse homem que já era um homem de Deus, né? Que não tinha ressentimento no coração, que não tinha mágoas no coração, porque era realmente um discípulo de Jesus. Ele se coloca à disposição para cuidar daquele perseguidor. E aí a gente percebe o quanto que Jesus é sábio, porque na pior situação, nas circunstâncias mais terríveis, ele consegue tirar o bem do mal. E aí ele consegue fazer com que haja essa união entre o perseguido e o perseguidor. Ele faz com que os laços fraternos entre os inimigos comecem a existir. Então, é isso que Jesus faz conosco. Então, quando a gente está diante de alguma situação inusitada, de pessoas que a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa está na minha vida? A gente deve parar e ver por que Jesus está colocando essa pessoa na nossa vida. Como que ele está fazendo para unir, mais uma vez, os corações que, às vezes, durante tantas encarnações, estiveram perdidos, estiveram em caminhos tão distantes. Bem, interessante, né, nesse diálogo de Jesus com Saulo, talvez seja o diálogo mais curioso que a filosofia pode nos mostrar. Perseguido pergunta ao perseguidor, né? Por que me persegues? Sou Jesus. E o perseguidor não fala outra coisa senão, Senhor, o que queres que eu faça? É uma entrega que Paulo fez imediatamente, sem nenhuma contestação, sem nenhum interrogatório, sem nenhum senão. Agora, a gente tem que lembrar que o Saulo de Tarso era um homem da lei, era um homem culto, era um homem que defendia a lei mosaica. Então, ele fazia aquilo por amor, equivocadamente, mas, olha, ele não conhecia Jesus. Agora, a partir do momento que ele conheceu, ele logo se entregou e logo modificou sua atitude, né? Então, a gente pergunta, e nós? Nós temos que fazer alguma coisa para Jesus? Mas o que Jesus quer de mim? O que seria que Jesus quer da gente? Para ilustrar e para nos ajudar, talvez, a responder essa questão, eu tenho aqui do livro Fonte Viva, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, Fonte Viva, a lição 17, que é Cristo em nós. Então, eu vou ler alguns trechinhos. Ele fala, Emmanuel, nessa lição, fala justamente dessa passagem, né? Então, Fonte Viva, psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Vou citar alguns trechos, né? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Olha o que Emmanuel está dizendo para a gente, né? Nós estamos acostumados a esperar por Jesus, a pedir, a implorar, a pedir ajuda, né? Mas a gente esquece que Jesus também espera por nós. Outra parte, o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Então, Emmanuel está nos dizendo que Jesus conta com a gente, precisa da gente, né? Ele pede braços humanos que possam ajudar e intensificar o seu trabalho. Mais adiante, ele vai dizer que a redenção procede do alto.
Quer dizer, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa melhora, a nossa felicidade vem do alto, mas ela não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Não adianta a gente só querer a felicidade e ficar nos nossos quereres, né, pedindo que Jesus nos traga essa felicidade e nos traga a salvação. Ele está dizendo aqui que ela não se concretizará sem a colaboração ativa dos nossos corações. Mais adiante, ele vai dizer: se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Então, ele sempre, novamente, ele está reforçando que para essa sublimação do mundo, para nós passarmos por esse tão esperado e tão querido planeta de regeneração, sair definitivamente dessas expiações e provas, Jesus conta com a gente, ele não dispensa o homem nessa obra. Conta conosco. E ele consegue. Aí Emmanuel cita aqui umas frases de Jesus que deixa claro esse pedido dele da ajuda nossa. Ide e pregai, disse Jesus. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, essas afirmativas de Jesus provam, né, a importância que ele atribuiu à nossa condição humana, né, a importância da nossa colaboração. Ele contou, nós vimos, ele, quando começou o seu ministério, o que ele fez? Ele selecionou homens simples, homens de bem, de boa vontade, para ajudá-lo na divulgação da Boa Nova. E ele continua contando com isso. Aí ele segue dizendo: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Que a gente lembre sempre disso, né? Quando a gente vê essa passagem, né? Paulo perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? E a resposta de Jesus para Paulo foi essa, né? Vai lá, procura Ananias, que ele vai te curar, vai te dar instrução. E Jesus escolheu esse homem, Paulo de Tarso, para divulgar o seu evangelho para os povos não cristãos daquela época, né? Para os gentios que a gente chama. E nós sabemos que o Paulo fez um trabalho. Nós estamos muito longe de Paulo, mas a gente pode fazer nossa pequena ajuda para Jesus quando ele pedia a nossa ajuda, né? Com um amigo, com um vizinho, com a esposa querida e amada, né? E com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos queridos. Bem, então, finalizando, eu gostaria de voltar a essa ideia do que queres, né? Porque diante das crises que nós estamos vivendo, nós suplicamos a ajuda de Jesus. E se Jesus nos perguntar: que queres? É claro que a gente vai falar para ele, né? Não está vendo a situação que nós estamos vivendo? Não está vendo quanta morte está nos rodeando? Não está vendo como que a quebradeira está geral? A vontade que nós temos é de falar isso para Jesus. Mas se ele de novo nos perguntar: que queres? Será que nós vamos pedir para voltar para o passado? Nós sabemos que o passado, por melhor que tenha sido, não tem como a gente retornar a ele. Nunca mais vai ser retornado do jeito que era. Pode ser ter coisas parecidas, coisas muito melhores, mas do jeito que era, nunca mais vai ter. Será que nós vamos ficar paralisados diante da situação
que estamos vivendo e não temos nem palavras para falar para Jesus quando ele nos perguntar, que queres? Então, vamos lembrar do Saulo. Saulo precisou ficar cego para ver. E o Bartimeu era cego e precisou ver, pediu para ver. Então, ambos deixaram a zona de conforto, ambos deixaram as suas mazelas, a sua segurança, falsa segurança, e eles encararam o presente. Encarar o presente, porque o presente são as oportunidades que nós estamos tendo. Nós temos a cada dia, quando a gente abre os olhos no amanhecer, nós temos 24 horas de oportunidades de fazer diferente, de encarar a realidade, de ter novos ensinamentos, de ter confiança em Jesus, em pensar que estamos a serviço. Nós estamos prontos para lembrar daquela frase: a tua fé te curou. Então está na hora da gente virar e falar: que queres? Queremos seguir Jesus. Queremos lembrar que tudo passa e nada passa sem a vontade do Pai. Bem, meus amigos, que a gente possa refletir bastante sobre esse tema e que os nossos quereres sejam mais justos, que os nossos quereres sejam mais no sentido comunitário, no sentido solidário, e que nós possamos deixar nosso egoísmo de lado, parar de pensar só em nós, e que a gente peça, o que a gente possa pedir a Jesus quando ele perguntar o que queres, é que seja bom para todos indistintamente. Nós agradecemos muito a atenção de vocês, queremos pedir para o Paulo, passar a palavra para o Paulo aí para fechar a nossa live de hoje. Primeiro, queremos agradecer a vocês por essa mensagem, né, que trouxeram, nos lembrando que Cristo está sempre nos perguntando, né, que queres? E às vezes nós ficamos ainda com a nossa capa em cima do cavalo, né, e nós não vamos saber pedir aquilo que realmente necessitamos, né? E porque para isso, como vocês disseram aí, né, um teve que ficar cego e o outro teve que passar a enxergar, né? Então, sair da zona de conforto, achei isso extraordinário, porque é isso, nós ficamos muito confortáveis no nosso cantinho, mas quando a coisa espeta, a gente sai correndo, a gente levanta da cadeira, né? Então, acho que valeu essa mensagem, né, para nós não ficarmos diante de Jesus só rezando e pedindo coisas boas, né? Mas Jesus, quando pergunta o que nós queremos, com certeza ele espera aquela resposta assim: eu quero te servir, Senhor. Essa que acho que é a resposta que ele queria, que ele quer de todos nós. Mas nós sabemos que servir a Jesus tem que ter muita coragem, né? Muito desprendimento, enfim. Mas nós já estamos com o pé na estrada. Jesus, com certeza, tem esperança que em algum momento, ele sabe, ele conhece o nosso futuro, que em algum momento nós vamos largar nossa capa, descer do cavalo, passar a servi-lo, né, na sua seara de amor. Muito obrigado, Silvio, né, Lucília, mais uma vez, vocês contemplaram a gente com uma mensagem profunda do Evangelho, né, para a gente refletir sobre isso. O Evangelho é para isso, para nós refletirmos, ela é uma proposta de vida, né?
Será, como a Lucília falou aí, se Jesus perguntar o que queres, sinceramente, eu só posso falar por mim. Eu ainda não sei. Eu estou, né, envolvido muito pelas coisas materiais. Mas isso me coloca com dívida, né? Agora eu já sei. Jesus Quem não tem, né? é, não todos nós temos, mas estamos tendo, né? Então, aqui, ó, então, a Cristina Vargas, né? Obrigado, meus amores, pela palestra, conceder essa oportunidade de matar a saudade de vocês. E muito Que bom te ver. tem também a Maria de Fátima Bento, né? São todas Tão pessoas querida. que são seus admiradores, como nós. São os amigos queridos. Eles não estão sozinhos nisso, né? Nós também admiramos vocês. Bem, muito obrigado a todos os que participaram, né? Pelo esse prestígio à nossa aqui a nossa casa, a Casa de Jesus e Maria, né? Isso é muito bom. Com certeza aprendemos muita coisa juntos, né? Que levemos em nossos corações as reflexões dessa palestra, né? Para que nós possamos usá-la em nossa vida. E agora nós temos bastante tempo para refletir, né? Então vamos fazer isso, né? Não vamos ficar no pessimismo, né? Vamos refletir, né, nisso, para quando nós, como disse a mensagem, quando nós acordarmos, abrirmos a janela e sair aí na vida, né, fazendo o melhor possível da vida, né? É tão bela a vida, a gente precisa, a certa hora, de alguma coisa para nós despertarmos para essa beleza. Eu agora convido a todos para juntos fazer uma prece em agradecimento e que cada um, dentro do seu coração, faça os seus pedidos também, né, para vocês mesmos, para as famílias, enfim, e vamos pedir aqui para o nosso planeta, né, em geral, para todos nós, porque é o planeta do qual nós fazemos parte, né? Então, vamos rogar a Jesus essa bênção. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade de aprendizado, onde nós pudemos refletir sobre mais essa tua proposta para todos nós, perguntando a cada um, aos nossos corações, o que nós queremos. Muito obrigado, mestre, por esta oportunidade de aprendizado e queremos, nesse instante, rogar bênçãos do teu coração para os nossos corações. Bênçãos de paz, saúde, harmonia, coragem, resignação. Que os nossos corações possam refletir paz para todos. Permita, mestre, que nós também roguemos bênçãos para este nosso planeta, para todos nós, independente de qualquer coisa, de raça, religião, cor política, qualquer coisa. Mas a sua bênção de paz, aquela paz que tu deixaste quando já se despedia de teus discípulos, a minha paz vos dou, né? É aquela paz lá do interior do nosso coração. Que nós possamos compreender a outra proposta, que é de amai-vos uns aos outros. Esse amor incondicional que tu nos ensinaste, que nos deu exemplo, né? Que abrange a todos, sem nenhuma distinção. Muito obrigado, mestre. E assim, na certeza de que podemos contar sempre com o teu amor, rogamos, querido mestre, a tua permissão para darmos por finda a reunião doutrinária virtual desta noite. E que a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
mais uma vez, meus queridos, nós agradecemos aí por essa colaboração. E agora nós só ficamos assim, eu vou cobrar de vocês um abraço, porque quando nós nos encontrarmos é meia hora cada um abraçando, né? Olha que ô Paulo, que essa live, né, essa palestra virtual se transforme num compromisso de nós estarmos aí fisicamente assim que for possível, tá? Com certeza. Como sempre, estamos à disposição de vocês. Queremos agradecer a todos aqueles amigos que mandaram um recadinho aí, querido, para a gente. Nós também estamos morrendo de saudade de todo mundo, querendo abraçar e que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a vocês, tá? Muita paz, saúde. E vocês sabem que, eu costumo dizer, vocês estão no livro negro da Daisy, né? Então, é aquele livro que ela tem os expositores lá do Jesus e Maria, né? E que vocês, com certeza, quando começarmos a presencial, que também acho que vai ser presencial e live ao mesmo tempo, tenho certeza disso, mas que vocês estejam lá presentes. Né? Isso aí, sim. Tá? Se Deus quiser. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu tenho que esperar aqui o Renan me tirar do ar aqui.